grande abraço para você ligado aqui nas redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte no ar. Mais um episódio do podcast A Rodada, sempre falando dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e já projetando a próxima rodada do torneio nacional. Aqui sempre com um grande entrevistado e a equipe do Futebol Lance e Voz do Esporte sempre entrevistando e fazendo análise dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Sejam todos bem-vindos. Já vou apresentar o nosso convidado, mas eu gosto de lembrar sempre que o A Rodada é em nome de Galera Bet, a sua melhor aposta, já no finalzinho do programa com as odds, já fazendo ali todo um panorama para os próximos jogos da competição nacional. Esse meio de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro na veia, então relembro para você apostar no Galera Bet, tá certo? E aqui um grande amigo de tantas jornadas juntas aqui no Futebol Lance e Voz do Esporte, Grupo Bandeirantes de Comunicação, Frank Fortes, nosso comentarista, hoje vai me ajudar aqui na entrevista com o nosso convidado. Tudo bem, Frank? Grande abraço, bem-vindo. Tudo bem, Rafa. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, Galera Lance, Voz do Esporte. Obrigado pelo convite mais uma vez aí, pela parceria. Eu me senti meio Erasmão aqui, meu. Companheiro de tantas jornadas. Aliás, foi aniversário dele no final de semana, né? Mesmo. Inclusive do Erasmo ícone, Carlos. hein, bicho? Bicho, é uma brasa, mora. Então vamos lá. Isso aí também entrega a idade. Isso aí entrega a idade. E a gente vai ficando com o cabelo branco e já vai entregando a idade aí. Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui que agora o papo é sério com um dos grandes executivos de futebol do Brasil e internacional, André Zanota, com passagens por vários clubes aqui no Brasil, principalmente o Santos Futebol Clube, e agora é o General Manager. É bonito isso aí, hein? É bonito. É o cargo do André Zanota no Dallas FC, time que disputa a Major League Soccer lá nos Estados Unidos. André, seja muito bem-vindo aqui ao A Rodada. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje, participar aí conversar com o Erasmo e Roberto aí. A Voz do Esporte, aqui na Voz do Esporte vai ser legal. Legal, prazer aí. Vamos falar bastante sobre a carreira do André Zanota e também esse momento lá no futebol norte-americano na MLS. E como você já sabe, podcast A Rodada, os últimos jogos, as últimas rodadas, a gente vai acompanhar os últimos jogos dessa rodada que passou, que foi a 9ª, inclusive agora aqui no nosso telão. Eu sei que você está acompanhando a gente pelo Spotify, a gente vai passar aqui jogo por jogo. Isso. E agora deu um bug do milênio aqui, porque entrou a nossa... Aqui no nosso telão não entrou os jogos aqui, só entrou a pontuação direto, mas eu posso passar também para os nossos ouvintes, porque tivemos 5 jogos no sábado. No sábado tivemos 5 jogos, né? Começando ali, eu tô vendo pelo os jogos desta rodada, o América Mineiro fez 2-1 sobre o Cuiabá, o jogo lá em Belo Horizonte, 1-1 entre Ceará contra o Coritiba, mesmo placar na ressacada de Avaí e São Paulo. Teve outro empate em 2-2 com Atlético Paranaense e Santos, e a vitória, se não foi um desempenho de encher os olhos, mas efetivamente de resultado foi muito bom para o Corinthians, que reassumiu a liderança, dormiu na liderança e com os jogos do domingo acabou tendo essa manutenção da liderança. O Corinthians fez 1-0 sobre o Atlético Goianiense. No domingo, 11 horas da manhã, transmiti esse jogo no Futebol Lance e Voz do Esporte, praticamente polo aquático, porque o que choveu no Alfredo Jaconi ontem, olha, foi ontem um trabalho para a drenagem lá do estádio Alfredo Jaconi, um grande desafio. Juventude 1, Fluminense 0, e aí o Paulo Souza balança e balança muito. 1 para o Flamengo, 2 para a equipe do Fortaleza. O Flamengo, inclusive, desperdiçou um pênalti com o Pedro, que o Pikachu estava do lado do Pedro. Pedro, na hora que tocou na bola, o Pikachu estava do lado, invasão de área, praticamente. A gente vai falar sobre isso também. 0-0 no
No jogo da rodada, Palmeiras e Atlético Mineiro, um jogo bem amarrado no meio-campo, e o RB Bragantino continua na sua crise. Foi eliminado no meio de semana na Copa do Brasil e agora perde para o Internacional, que não ganhava há 8 partidas. 2 para o Internacional, 0 para o RB Bragantino. E já outro jogo da rodada, a bola tá rolando já, inclusive, para Botafogo e Goiás. E você vai acompanhando também na transmissão do Futebol Lance Voz do Esporte de Botafogo e Goiás nesta segunda-feira. E agora, classificação na tela para você. O Corinthians aí, pela 5ª rodada, segue aí na liderança, né? O Corinthians tinha perdido a liderança na rodada anterior para o Palmeiras, mas é a 5ª rodada que o time finaliza na primeira colocação, tem 18 pontos. Palmeiras e Atlético Mineiro com 16. O Coritiba é o 4º colocado com 14, mesma pontuação do 5º América Mineiro, 6º São Paulo e o 7º Internacional. Com 13 pontos, o Atlético Paranaense é o 8º, no blocão de 12 pontos, o time do Santos na 9ª colocação, o Botafogo do Rio de Janeiro é o 10º e o 11º o Flamengo, com 11 pontos, o Fluminense 12º, o Avaí 13º, 14º o Bragantino com 10 pontos, mesma pontuação do 15º Ceará e o 16º Juventude, abrindo a zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, o 17º Goiás com 9 pontos, Cuiabá com 8, com 7 pontos o Atlético Goianiense e o Fortaleza ontem conseguiu aí a primeira vitória, né? Tem 5 pontos e ainda continua na última colocação. E a partir de agora vamos acompanhar aí alguns melhores momentos, outros apenas os gols de algumas partidas desta 9ª rodada. Começando pelo duelo lá em Belo Horizonte, 16 horas mais 30 minutos do último sábado, aí o resultado, né? Esse primeiro gol do Juninho, né? E é um América Mineiro do Wagner Mancini que aos poucos vai tomando forma e vai subindo na classificação. E aí um gol muito importante nessa inversão da esquerda para a direita, o América Mineiro com mais um bom resultado na tabela de classificação aí, Frank. É uma equipe que o Mancini consegue fazer isso, né, com as equipes, né? Ele dá uma regularidade ali para os jogadores e dentro de campos os atletas do América têm conseguido respaldar o trabalho dele, né? Isso aí acho que é importante. Se tivesse chegado um pouquinho antes, talvez até a classificação na Libertadores ele conseguiria. Aí é o André Balada. É o André Balada. Meteu uma bola no alto, é uma bonita, equipe, entre angulada. aspas, de veteranos, né? Sair do Cuiabá, mas foi um belo gol do André. E o Jailson lá também, o sub-40, é um dos destaques do América, mas essa aí não deu para ele, não. Ah, mas foi uma bela batida de fora e nesse jogo aí, a gente pode destacar o retorno do Danilo Avelar, que o torcedor de São Paulo conhece, né, que estava no Corinthians até outro dia. Depois de muito tempo, ele foi emprestado aí para o América, né, para a sequência da temporada, e agora finalmente conseguiu estrear. E aí o Felipe Azevedo, né? Isso. Sempre ele também resolvendo. Felipe Azevedo, que é um dos titulares aí, sempre sendo a referência, mesmo sendo baixinho, sempre fazendo gol de cabeça, né? Recentemente eu fiz um jogo do América pelo Futebol Lance Voz do Esporte e ele tem também sido procurado bastante por meio-campistas e laterais nessa bola alçada na área, né? Sempre fazendo às vezes o papel de falso 9 dentro da área e fazendo esse gol aí no cruzamento do Everaldo, ex-jogador do Corinthians e do Sport. O Marlon correu para não chegar ali, né? E essa é a questão, né? Deu aquela freada antes Correu de com disputar calça a bola, jeans molhada, né? E aí o Wagner Mancini fazendo um bom trabalho agora no América Mineiro. E um jogo aí que causou muita polêmica, né? Aí o Daronco demorou uma eternidade para dar esse pênalti, mas que foi visível, né? O cara levanta demais o braço, né? Lance. E agora ele acaba dando ali o toque de braço e dá o pênalti bem convertido pelo Reinaldo Tiririca, manda a bola no alto. Sem chances. Aliás, o que o Rafael Veiga é no Palmeiras, o Reinaldo é no São Paulo. Com relação a cobranças de pênalti, tem apenas 2 penalidades desperdiçadas em quase 30 batidas pelo São Paulo. Então é um jogador muito importante. Aí, o que o torcedor do São Paulo reclama do Jandrei, né? Na visão do torcedor do São Paulo, o Jandrei poderia até ter espalmado para o lado, a bola vem para frente, o Muriqui, que voltou depois de muito tempo lá da China, o Muriqui empata o jogo para a equipe da Ilha da Magia.
É meio estranha essa situação aí do Jandrei. Não, mas o mais curioso é que o gol de empate veio depois do Caleri ter desperdiçado o pênalti que daria 2-0 para o São Paulo. Né? E o Caleri bateu o pênalti e poderia ter feito o 9º gol dele e disparar na artilharia. Agora temos aí o jogo do Internacional com o Atlético Goianiense, mas é de outra rodada, né? Esse é um gol da outra rodada, porque o Internacional jogou com o RB Bragantino por 2-0 ontem. E o Atlético Goianiense perdeu para o Corinthians. Como diria um amigo nosso, isso aí passou, né? Esse aí passou. Mas uma coisa que me preocupa bastante no Internacional é a irregularidade do Inter. O Inter sofre da mesma coisa que muitos também sofrem, né? Que é da irregularidade, né? Da irregularidade da equipe. Aí também é um jogo do meio de semana. Do meio de semana. Mas esse jogo aí é importante de destacar porque era a partida atrasada, né? Da terceira rodada, inclusive. Da terceira rodada. O clássico do vovô contra o Fortaleza, né? Isso, e nós não tivemos o programa, né? Então já dá até para destacar isso aí, esse jogo. Mas ontem, que era a partida mesmo, quem assumisse aí quem vencesse essa partida aí assumiria a liderança, mas foi um jogo muito brigado. Foi um jogo muito brigado de meio campo, muitos cartões amarelos e algumas contusões importantes, como do Rafael Veiga, que saiu logo aos 20 minutos do primeiro tempo, e do Zé Rafael o Zé Rafael no segundo tempo já, né? O Zanota teve lá no Allianz Parque e acompanhou esse jogo aí de perto, lá, né? Achei interessante, essa foi talvez a melhor bola chance do jogo, Palmeiras, né? Que cara a cara do Rafael Navarro. Achei o Atlético melhor no início do jogo, até os 20, 25, talvez o Atlético teve as melhores chances, mas depois o Palmeiras equilibrou, teve essa chance do Rafael Navarro, e o segundo tempo eu achei bem equilibrado, mas como você falou, né, um jogo muito truncado no meio do campo, e dois times de muita qualidade, né? Sim. Palmeiras e Atlético têm jogadores de altíssimo nível, mas não saíram do 0-0. E esse é o jogo do Internacional com o RB Bragantino. O Internacional já faz 1-0, né? Com essa bola aí viajando dentro da área do RB Bragantino. O já foi aos 46, né? Do segundo tempo. Foram 2 gols nos acréscimos. O Johnny, só um detalhe, o Johnny que fez esse primeiro gol, ele é americano. É verdade. Ele já teve convocação para a seleção principal americana. Sim, verdade. Ele nasceu nos Estados Unidos. Johnny, camisa número 30, né? E aí o gol também Nossa Senhora. É o Léo Real, esse? Jesus. Parece, né? Rapaz, a zaga do Bragantino também não vive um bom momento, né? Não vive um bom momento a zaga do Bragantino. Deixa eu ver se é o Léo Real, é o Hurtado, né? É o Andrés Hurtado. Andrés Hurtado acabou fazendo a falta ali. E o Carlos de Pena. Carlos de Pena. Já conversei muito com ele. É estrangeiro também. Teve uma possibilidade dele ir para os Estados Unidos também. Figura espetacular. Ele ficou muitos anos na Ucrânia e no Dinamo de Kiev foi para o Inter agora. E aos poucos vai tendo aí a oportunidade no time do Internacional. Fiz o Internacional Iguairena, né? E ele foi importante também para o Inter naquela oportunidade. E aí o polo aquático que eu citei, que eu narrei ontem no Futebol Lance Voz do Esporte, o Lucas Claro ficou procurando a bola, quando viu ele meteu a bola para o fundo das redes na jogada feita pelo Pita, né? Até ficar na dúvida aí sobre o posicionamento do Pita, camisa número 80 do Juventude. E aí toda a confusão do Lucas Claro, que meteu para o fundo das redes, e o Fluminense não conseguiu jogar. O Ganso ontem não fez uma partida muito boa, até porque não tem nem como jogar com esse polo aquático. Não, mas né? O Ganso era para ter jogado, né, na água, você entendeu? Essa foi boa, foi boa. Nem tanto. Mas tanto o Ganso quanto o Fernando Diniz reclamaram muito, né, da condição do gramado e da realização da partida, principalmente pelo fato das duas equipes não terem mais calendário, não estarem disputando aí nenhum torneio sul-americano. Quer dizer, o jogo poderia ter sido postergado aí para depois. E a única jogada diferente do Corinthians foi o lance do gol. Quando tenta algo a mais no Corinthians, o Duqueiroz pega a bola e vai driblando, já abre ali um espaço para o Lucas Piton, que centraliza para o Gustavo Mantuan. Foi um futebol muito pobre do Corinthians, que ele chegou a levar gol no primeiro tempo, mas eu ainda acho que estava na mesma linha. E eu ainda tenho essa visão de lance na mesma linha. E o Speed Mendonça, né, no jogo do sábado, né, também sendo fundamental mais uma vez
contra a equipe do Coritiba Frankfurt. Se encontrou no Ceará, né, o Mendonça. Incrível o que ele está jogando, o que ele tem demonstrado e como ele é decisivo nos jogos do vovô. Ele teve também jogou na MLS. Ele sim. teve no New York City. E aí, o gol da equipe do Coritiba tem o Igor Paixão, que é muito bom atacante. Muito bom. E tem uma galera interessada, porque o Igor é muito jovem e já tem demonstrado aí boas partidas. Ele está chamando atenção mesmo no Campeonato Brasileiro. Sim, é verdade. E é um atacante que hoje até poderia ganhar a bola de prata. Tem notas expressivas e poderia até ganhar a bola de prata se o campeonato terminasse hoje, e o gol do Martínez. E aí a reclamação do torcedor do Flamengo não tem jeito, porque ressuscitou o Fortaleza do Vojvoda na competição. E aí um belíssimo gol do Robson, na falha do Arão. E o Robson é muito bom jogador, mas não tem se firmado nessa temporada com o Vojvoda. Inclusive, até a base do time do Fortaleza é diferente da do ano passado, né? Montando um time para a disputa da Libertadores. Mas a minha preocupação, Frank, Zanotti e amigos, é se o Fortaleza fica no meio do caminho na Liberta, o que vai ser do Fortaleza na última colocação? É um risco que o clube toma nessa aí, porque sonha sempre em jogar Libertadores. Aí joga, aí tá no mata-mata, mas só que não vai bem no Campeonato Brasileiro. É eliminado? Como é que fica, né? Essa questão da gestão do qual é o objetivo do time na temporada, né, Zanota? O Fortaleza, eu acho que ele ele tem um time mais forte, né? O desempenho na Libertadores mostra como é um time com qualidade e vem sendo um projeto sólido, né? O Fortaleza, desde que subiu para a Série A, tem se mantido. E o ano passado fez uma campanha espetacular para classificar para a Libertadores. E na Libertadores tem mantido. Então, mas eu tive experiência de trabalhar no esporte, sei como é complicado a questão logística de um clube nordestino para poder viajar e joga na quarta-feira no Uruguai, depois ter que jogar só deslocamento em casa. São viagens longas e nunca tem voo direto, é sempre pingando. Então, isso é um desgaste muito grande, né, na questão física, para os jogadores estarem prontos e preparados para os desafios. E precisa de elenco, né? Sim. Então, para você poder disputar duas competições desse nível, desse alto nível, né? Você precisa de jogador que saia um, entra o outro, como, né, os times que disputam lá em cima, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, tem isso e consegue sentir menos. Equilibrar. Na época, no Grêmio, quando a gente ganhou a Libertadores de 2017, o Renato era muito cobrado por isso, porque no Brasileiro era time, o Renato, a torcida do Grêmio sempre quis muito voltar a ganhar o Brasileiro, a última vez foi em 96. Só que o Brasileiro é sempre você tem tempo para recuperar, muitas vezes acaba, né, o Grêmio ano passado é um exemplo disso, né, que acabou não conseguindo. E Copa do Brasil, Libertadores, ou mata ou morre. Então, muito complicado. Porque a realidade do Fortaleza não é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Não é. Né? Não é. Assim, em termos de elenco, de time, do trabalho que o Vojvoda já vem fazendo pelo segundo ano seguido, né? Não é um time para estar lá. Eu assisti o jogo contra o Ceará no meio de semana, aquela partida que estava atrasada, e assim, o Fortaleza estava começando a entrar naquela zona de tudo que você faz dá errado. No clássico do meio de semana aconteceu isso. Você chutava a bola e ia para fora, a bola batia na trave, você tentava um passe, você já não acertava. Aquele tipo de situação que vai enervando o jogador. Né? Aí eu pensei comigo, se o Fortaleza continuar nessa sequência aí mais 3, 4 jogos, vai ficar difícil de tirar, porque os caras não vão ter mais cabeça, não vão ter mais emocional para conseguir tirar o time daquela situação. Veio a primeira vitória agora, talvez a tendência seja reequilibrar essa parte mental também e as coisas voltarem a dar certo para o Fortaleza também no Brasileiro. E se você quiser acompanhar os gols e os melhores momentos, sempre nas redes sociais aí das partidas aí, nas redes sociais do Lance tem os melhores momentos aí que você acompanhou, os gols também nas redes sociais do Lance. E efetivamente agora vamos começar a entrevista com o André Zanotta, e eu já quero começar, porque tem muita gente que pergunta, né, tem que fazer curso da CBF para ser executivo de futebol, para entrar no mundo do futebol. Como é que você entrou nesse mundo do futebol? Você é advogado e você já fazia essa questão de pós, do seu estudo mesmo voltado para o direito esportivo, né?
Foi. Eu, como muitos, acho que brasileiros aí que, né, quando pequenos sonharam em ser jogadores de futebol, eu percebi logo que não tinha o talento para isso, mas a paixão, né, por esporte, principalmente pelo futebol, uma família de advogados, eu estudei, né, fiz direito, mas desde o final da faculdade já me formei querendo trabalhar com direito desportivo e foi para onde eu direcionei minha carreira. Fiz cursos, fiz pós-graduação em direito desportivo, aí eu comecei a fazer umas pós-graduação e cursos em gestão esportiva também. E eu percebi como tinha espaço, né? Eu trabalhava num escritório, a gente tinha clientes, clubes de todos os níveis, né? Dos grandes do Brasil a não tanto, outros menores. E eu participava muito, isso foi 2006, 2007, eu via como tinha espaço, os clubes precisavam de pessoas especializadas, gente que falasse outras línguas para ajudar em negociação de jogadores, e aquilo lá foi despertando interesse e eu não queria ficar mais restrito na questão jurídica, participar mais da gestão. Fui fazer um curso fora e recebi um convite para trabalhar no México. Foi meu primeiro clube, foi o Atlante, no México. E foi importante para eu, primeiro, ter a visão, né, de trabalhar em clube. O México é uma liga muito forte, que tem muito dinheiro, um país apaixonado por futebol. E daí eu voltei para cá, depois de uma temporada no México, já tendo no currículo um clube, que foi importante, sair da área jurídica. Trabalhei na gestão dos clubes da Traffic, na época que a Traffic tinha o Desportivo Brasil, tinha o Estoril, tinha muitos direitos econômicos, né, nos clubes, principalmente Palmeiras era um parceiro na época. E só que eu fiquei pouco tempo na Traffic, um dos diretores foi para o Santos e me convidou para ser o braço direito dele em 2012. O Santos tinha acabado de ganhar a Libertadores em 2011, Neymar ainda estava, Ganso, enfim, aquele timaço que o Santos tinha. E daí fiquei 3 anos no Santos. Eu costumo falar que eu sobrevivi a 3 mudanças de presidente, né? Que vocês sabem bem como quando muda um presidente, eu geralmente... E eu, né, tive mudanças inclusive, quando saiu o grupo que era o Luiz Álvaro, foi o Odílio, depois foi o Modesto. Que era completa oposição a quem estava e me pediu para ficar. E aí de lá fui para o esporte, Grêmio. 2 anos no Grêmio foram anos mágicos. E no final de 2018 eu recebi esse convite para ir para os Estados Unidos e estou na minha 4ª temporada agora. Então foi algo, assim, eu costumo falar que é um clichê, mas é o lugar certo, hora certa, assim, sabe? Aconteceu realmente. Sim. Eu fui me preparando, fui estudando, mas eu tive nos lugares, conheci as pessoas e eu acho, isso eu recomendo muito, assim, participar de cursos, conhecer pessoas, isso vai fazer diferença lá na frente. Antes de deixar a bola com o Frank, você falou do Santos, né? E sobreviver nessa batalha política lá no Santos, que é muito efervescente, todo clube é assim, mas no Santos é muito efervescente isso. Você viu de tudo ali. Você viu Neymar, você viu a saída do Neymar, você viu um trabalho do Modesto tentando ali, com a saída do Odílio, tentando fazer um outro tipo de gestão. Quero começar pelo Neymar. É muito obscura a negociação do Neymar para o grande público. Você estava lá dentro, você pode até falar um pouco para a gente. Como é que aconteceu? O Neymar já estava encaminhada a venda para o Barcelona, não estava encaminhada a venda para o Barcelona, porque o que o torcedor fica? Estou tentando traduzir a cabeça que o torcedor... Não, Neymar jogou o Mundial com a cabeça no Barça. Não, jogou o Mundial com alinhavado. Um contratinho assinado lá de gaveta, assinado, a tal carta do pai. Isso. E o que tem de realidade nisso? Ele já estava encaminhado para o Barcelona? Não estava? Ou era uma venda que não tinha muito o que fazer? Uma hora ia acontecer. Olha, vou tentar resumir porque realmente eu participei do final, né, o ano final que o Neymar chegou. Eu cheguei em maio, junho de 2012 e o Neymar saiu em junho de 2013. Então foi o último ano. Esse ano eu acompanhei bem. Desde que eu cheguei lá e eu escutei, o Neymar, enfim, né, foi um talento desde sempre, e ele começou a jogar e veio interesse de diversos clubes europeus. E uma hora, antes ainda da minha chegada lá, o Luiz Álvaro, já falecido Luiz Álvaro,
sentou com o pai dele, a gestão do Santos na época. O Neymar tinha contrato até fevereiro de 2015 com o Santos. E o Neymar, o Santos ganhava mais patrocínio com a presença do Neymar, ganhava mais valores de televisão com a presença do Neymar, o número de torcedores, de crianças que queriam ter o uniforme do Santos, ou mesmo torcedores de outros clubes que queriam ver o Neymar, né? O Neymar ele já tinha esse status no Santos. E então todo esse pacote e o Santos disputando títulos, né? E tudo que ele agregava para a parte esportiva também, que era o principal, fez com que ele sentasse naquela época e falasse: olha, vamos antecipar o contrato do Neymar, a gente faz um novo contrato, a gente acaba com a especulação, ele fica até a Copa de 2014, o contrato era até 30 de junho, se eu não me engano. Depois ele sai livre, você vai para onde você quiser, mas para o Santos é mais importante hoje ter todo esse benefício que o Neymar traz, tudo isso que o Neymar gera para o clube, a mídia que o Neymar, que o Santos tem mundialmente, né, com o Neymar, faz mais sentido a gente manter ele aqui. Então foi feito isso, continuou, aí eu cheguei em 2012 e eu lembro que a gente fez um levantamento na época, acho que foi 2012, que o Neymar ele ficou a serviço da seleção 92 dias. Nossa. Desde o dia que ele se apresenta até o dia que ele sai, sabe? Sei que em 2013 teve Copa das Confederações, então não lembro exatamente qual foi o ano, mas eram 3 meses que ele ficava a serviço da seleção, mais 1 mês de férias, e o Santos pagando salário. E o Santos, eu lembro na época, não estava conseguindo fechar patrocínios nos valores que queria, questões econômicas, né? Enfim. E o pai dele sentou com o presidente do Santos, com o Luiz Álvaro também, e falou: olha, eu acho importante, antes do meu filho disputar a Copa do Mundo, que ele tenha um ano jogando na Europa, jogando no mais alto nível, que faz todo sentido, sim, né? Sim. Os principais nomes das seleções estão jogando na Europa, então para o Neymar estar nesse nível, e depois que ele tinha a obsessão, né, de jogar na Copa no Brasil e tentar ganhar a Copa dentro do país. E o Santos, a análise que a gestão do Santos fez naquela época é isso: olha, a gente não está conseguindo ganhar o dinheiro, o Santos com problemas financeiros seríssimos, vamos ganhar um dinheiro, vamos vender o Neymar e, enfim, apesar da dor que é isso, perder um ídolo, que o nível do Neymar é quase... você não consegue repor alguém, né, nesse nível. Então... foi feito isso, né? Sentou e abriu... Naquela época, eu posso falar, por estar lá, que ninguém sabia do Santos que existia um acordo já com o Barcelona. Isso foi descoberto depois de sair da venda. Mas esse acordo ainda lá atrás? Lá atrás, 2011. Já. Foi 2011. Foi, acho que outubro de 2011 ou novembro de 2011 foi assinado, e o Mundial foi em dezembro. Então mas isso foi descoberto no ano, né? porque a gente começou a abrir e era Real Madrid e Barcelona, Real Madrid, Barcelona, mas a existência da carta dando anuência para o pai fazer o acordo era de conhecimento de quem trabalhava lá? A carta assinada pelo Luiz Álvaro dando para o pai: ó, como o contrato acaba em 2014, você está livre para negociar com quem você quiser, não tem... Não era específico para nenhum clube, era uma carta falando: olha, você está livre para negociar com quem você quiser. Da existência da carta vocês sabiam? Vocês só não sabiam que ele tinha negociado com o Barcelona? Exatamente. Sabia que existia uma carta. O Luiz Álvaro, não sei se você lembra, nessa época ele se afastou por questões de saúde. Depois da venda, ele teve... E aí o Odílio que assumiu. E... Enfim, então foi feita a negociação, era Real Madrid e Barcelona, e a proposta do Real Madrid era melhor para todos. Só que o Neymar deixou claro que não, quero ir para o Barcelona. O interesse dele era ir para o Barcelona, né? Enfim, e o Barcelona estava com um time espetacular naquela época, então foi feito, tentar negociar da melhor forma para o clube também. Foi feito o negócio, e depois de sair da venda, né, não sei quantos meses depois, saiu uma reportagem, se eu não me engano, na Espanha, o Barcelona divulgou que os números da transferência era quase o dobro do que a gente tinha, que era o pago para o Santos. Essa era a dúvida, porque esse acordo fez com que o Santos, acordo pessoal, fez com que o Santos ganhasse menos, ou não? Não sei se é ganhar menos, mas a questão é que
existia... ele tinha 1 ano de contrato. Então, o Santos em 1 ano perdia ele livre, sem ganhar nada. Então, quando você não tem muito o que exigir... Você não tem muita margem para negociar. Em 6 meses ele assina um pré-contrato com quem quiser. Sim. Então, não era que o Santos poderia exigir muita coisa naquele momento, apesar de ser... E ainda levou um dinheiro bom, né? Óbvio que Neymar, depois do quanto ele foi vendido do Barcelona para frente, foi para o Paris Saint-Germain, foi irreal quase. Mas, e quando o Barcelona divulgou os números, e números muito maiores, que começou aí começou essa especulação de onde veio essa outra parte que para o clube não foi, enfim. E aí que descobriu-se esse acordo que já existia lá atrás, que o Barcelona tinha pagado um valor para o Neymar, para garantir que em 2014 ele assinaria e ele receberia a outra parte. Então ele recebeu essa outra parte mais cedo, mas... não clube, e aí, né? Eu não acredito de verdade que o Neymar jogou com a cabeça no Barcelona, porque era um acordo que ele firmou em 2011, sabendo que só ia ser transferido em 2014, então... Difícil um jogador já ficar 3 anos e mais o profissionalismo e o desejo de... Óbvio, quem não quer ganhar o Mundial, né? Só que a diferença de time era muito grande. Não tinha... Então, mais... Como você falou, deu margem para a torcida ficar especulando e ficar essa obscuridade aí do negócio de... Você acha que o pai do Neymar atrapalhou o Santos nessa negociação? Não, eu acho que o pai dele fez o papel dele, que é buscar o que é melhor para o filho dele, buscar os interesses do filho. Assim, uma hora conflita a questão de agentes, pais de jogadores, porque o clube quer, a gente quando tem alguma negociação, né, vai entrar em conflito de alguns interesses. Então, o clube quer o melhor, né, em relação a valores, tudo, e de repente às vezes pode... eu já tive negociações que eu quero esse valor para transferência. Vou ter que tirar do salário do jogador. O clube quer receber isso, a gente quer receber isso. Depois acaba. Então, pode gerar algum tipo de conflito, mas o pai do Neymar ele estava na função de pai e de representante do jogador e buscando o que era melhor para ele. Lá no Santos você ficou quantas temporadas? Eu fiquei 2012, 13, 14 e 15, quando a gente ganhou o Campeonato Paulista, Palmeiras, e aí eu saí logo em seguida. Aí eu achei que era o momento. Ainda em cima do Neymar, pela experiência que você tem, e acho que ficou muito evidente e latente depois desse documentário feito em cima da vida do Neymar. Pela tua experiência, o pai do Neymar foi um bem ou foi um mal para o Neymar? No geral. Eu não convivi o suficiente, mas eu acho que eu ouvi muitas histórias lá e eu acho que ele ajudou. O Neymar, ele é um... E depois, assim, ele também tem... É porque colocam o pai como... O Neymar tem... Ele já é um crescido, já é adulto, ele tem responsável pelas decisões dele. Menino Ney toda hora, né? Não é o pai que vai falar, faz isso, faz aquilo. Eu sei que quando ele era menor, o pai controlava bastante. Você tem isso para gastar. Falavam que ele era o Neymar já ganhava bastante dinheiro com 15, 16 anos, né? E o pai era super regrado em você tem isso para gastar, para o Neymar começar a dar valor e saber que não é tão fácil assim. Então, eu ouvi histórias muito positivas também da forma como ele geria. Então, eu acredito que ele fez porque o Neymar, assim, a carreira de um jogador um dos que mais ganha hoje, está seleção brasileira, artilheiro da seleção brasileira. Eu acredito que ele ajudou a alavancar, e o Neymar mesmo fala isso, então... Não vou eu discordar. Daqui a pouco o Frank vai fazer mais uma pergunta para o André Zanotta aqui, ele que é o executivo de futebol do Dallas, daqui a pouco vai falar bastante aí dessa transição do futebol brasileiro para o futebol norte-americano. E eu quero lembrar para você entrar no site do Galera Bet, vai lá, não tem só futebol não, tem também outras modalidades, várias chances para você ganhar. É a primeira vez que você joga no Galera Bet, então na primeira vez você ganha R$50 grátis para fazer
fazer a sua primeira aposta. Galera Bet, a sua melhor aposta, patrocinadora oficial aqui do nosso podcast A Rodada do Futebol, Lance Voz do Esporte. Frank, mais uma para você aí. Obrigado, Rafa. Ó, Zanota, nós temos no Campeonato Brasileiro hoje, a gente está destacando agora há pouco aí posicionamento de tabela, os jogos e tudo, e dos 10 primeiros colocados, 7 dos times têm treinadores estrangeiros. O estrangeirismo aqui para o futebol brasileiro, ele não é algo assim tão natural, né? Ele vem de um tempo para cá, pelo menos neste volume, né? Você trabalha numa liga em que você tem lá técnicos, treinadores do mundo inteiro. Como é que você analisa esta situação desse estrangeirismo, que para alguns ainda é algo... não vou dizer que as pessoas têm um preconceito com o estrangeiro trabalhando aqui no Brasil, mas é quase isso. E também a questão do treinador nos Estados Unidos. Ele balança, como o Rafa citou agora há pouco, olha, o Paulo Souza, que é um dos estrangeiros aqui no futebol brasileiro, o Paulo Souza está lá, está balançando e tal. Lá na Liga Norte-Americana é a mesma coisa com os treinadores. E o que é que você acha do estrangeirismo aqui no futebol brasileiro entre os técnicos? Acho excelente pergunta, Frank. Eu acho... E uma outra coisa que me chamou a atenção, quando eu vi os times, não sei se vocês viram, né, os times que classificaram para as oitavas de final da Libertadores, só o Felipão. Só o Felipão. É o único brasileiro treinador, né? E são 5 times, pelo menos 5 ou 6 times brasileiros que classificaram. Né? Olha, com relação à estabilidade, né, na MLS dos treinadores que lá disputam, que estão lá, o exemplo do Dallas. O Dallas, desde 2008, 2009, são 13 anos, tivemos 4 treinadores em 13 anos. Mostra, né, uma diferença de estabilidade enorme com relação ao Brasil. Né? 4 treinadores em 13 anos. Tiveram 2 treinadores que ficaram 5 anos no cargo e um treinador ficou 3 anos. E agora o Nico Esteves, que é o nosso atual treinador espanhol, começou essa temporada e está fazendo um trabalho muito bom. A gente está em segundo no campeonato da MLS. Eu acho assim, eu vejo um sinal de alerta. Eu recebo muita ligação de jogadores, agentes, treinadores, né, querendo oportunidade, quero ir para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, ele passa uma imagem que é verdade, né, de uma qualidade de vida, né, e a MLS é uma liga que tem crescido muito, né, o próximo ciclo da Copa do Mundo depois do Qatar vai ser lá, então investimentos vão aumentar, cada vez mais jogadores. Eu recebo muitas, você não tem ideia de quantos treinadores. Eu falei com um anteontem, que me pediu se tem alguma oportunidade. Brasileiro? Brasileiro. Tá paradinho no momento? Tá paradinho. E... Experiente, especulação. Experiente ou já tá aí começando? Já tem um tempo. E brasileiro campeão já ou não? Campeão brasileiro não. Não foi. E aí eu vejo isso que assim, eles querem a MLS ela proporciona uma estabilidade maior de trabalho, né? Eu estou no meu 4º ano. O Dallas, até hoje, a gente nunca foi campeão. Desde que foi criado, nunca foi campeão da MLS. Né? O ano passado a gente teve um ano mau. Fiz a mudança de treinador, a gente achou, junto com os donos, é uma questão mais próxima do que hoje essa SAF está trazendo para o Brasil. Realidade de ter um dono, do que o RB Bragantino tem também aqui, né? De um clube com dono. Isso muda bastante do que é o ambiente político que a gente está acostumado, né? O que eu já trabalhei em Santos Sport, Grêmio, um ambiente carregado, né? E muito imediatismo, resultadista. Mas tem treinador que está desde 2009 no cargo, né? Tem um treinador que já está há 13 anos na frente do Sport em Kansas City. Tem treinador que está desde 2014, então a rotatividade é muito menor. Teve agora uma que me pegou de surpresa, que foi o Miguel Ángel Ramírez, que estava no Inter, foi para o Charlotte. O Charlotte é um clube que começou esse ano a disputar, é um clube que tem 6 meses de vida, e demitiram ele, e ele estava em 8º, assim, para um primeiro ano, geral, um clube que é do zero, você tem que montar um elenco inteiro do zero, né?
Oitavo é já? difícil. Você já está em oitavo e não está, né? Eu esperava que eles fossem ter um desempenho pior, mas fizeram a mudança mas infelizmente não tem nenhum brasileiro. Então eu acho que é um sinal essa questão das oitavas de final, né? Cada ano que passa a gente tem mais treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Na oitava de final da Libertadores só tem um brasileiro. Eu acho que é um sinal. E tinha argentinos, para comparar com mais proximidade aqui. Matias Almeida ficou quase 4 anos lá no San José, na MLS. Tinha o Hernan Losada, que era um outro que veio da Bélgica, mas argentino também, que estava no DC United. O Esqueloto estava lá até O outro Esqueloto dia. estava lá também no LA Galaxy. Então, os argentinos conseguem... a gente vê mais presença Abrir de esse argentinos mercado, em outros né? lugares do que os brasileiros. Agora, só para retificar aqui a informação, com os resultados do final de semana e a derrota do Flamengo, agora a proporção é 6-4, né? São 6 estrangeiros e 4 brasileiros no G10 aí do brasileiro, né? Sim, porque o Flamengo caiu para 11º. E me mas- permitam voltar na questão do Grêmio um pouquinho mais na sua cronologia de trajetória no futebol. Você falou muito do Renato, né? E o Renato montou aquele time quando você estava no Grêmio e até levantou... Nossa, mas ele tá com o Bruno Cortez, ele trouxe esse, que não deram certo em alguns times, né? E ele montou e eu vejo que ele colocou o peito na frente. Ele colocou uma blindagem na frente desse elenco. Eu acho que deixou um pouco mais tranquilo, que você já vinha com o Arthur, né, que você também conduziu a transferência do Arthur, surgindo o Arthur muito bem, o Luan despontando muito bem, e com alguns jogadores que não vinham com certa desconfiança de outros clubes. Mas o Renato, eu vejo ele importante porque ele meteu o peito na frente de quem tinha história no clube, e foi assim que ele foi campeão da Libertadores. Fala um pouquinho do Renato. Eu trabalhei 2 anos com o Renato, é uma figura que eu admiro muito, aprendi muito com ele. Isso exatamente o que você falou. Ele segue muito mais as convicções dele, porque a gente, quando trabalha nesse ambiente político do futebol, é tanta pressão externa, opinião de torcida, redes sociais, imprensa, e eu vejo como dirigentes, principalmente os políticos, eles ficam com receio de tomar uma decisão. O Renato não. Veio o Léo Moura, que estava no Santa Cruz, Jael, Sim. Cícero, você falou o Cortez. Jogadores que, né, bateram muito na época, e o Renato, ele blinda. Ele tem uma gestão do elenco, uma gestão do grupo, que ele passa uma confiança, os jogadores se sentem protegidos. Não, vamos bater, eu que quis. Eu já vi ele falando em coletivo, ainda, não, esse jogador eu que quis, eu que pedi. Ele tem também uma lealdade com a direção, que eu admiro muito, porque a gente tinha as reuniões internas entre 4 paredes, a gente brigava, discordava, né? Na época, o vice-presidente de futebol, os diretores de futebol, os estatutários que tinham lá, a gente discordava uma coisa ou outra, mas o Renato, ele vai para a coletiva, ele não como a gente vê muita, eu preciso de reforço, esse é o elenco que eu tenho, ele nunca fala isso. O Renato, a gente entra ali, ele vai lá e reclama, ele fala, eu quero isso, eu preciso de aquilo, a gente argumenta, enfim, só que ele não expõe para fora. Então, isso e a figura, ele no Grêmio, mais do que em qualquer outro clube, é a presença do Renato. Ele tem uma estátua na arena, então não precisa falar muito mais do que isso, né? Então ele representa demais para o Grêmio, é uma figura que eu acho que, juntamente com um grupo muito vencedor, que a gente tinha jogadores, né, Jeromel, Kahneman, Maicon, Edilson, Marcelo Groi em altíssimo nível, Marcelo Oliveira, que é um cara espetacular, Ramiro, assim, são jogadores que têm uma mentalidade vencedora, e o Renato tem isso, todo mundo quer ganhar, né, lógico, mas o Renato, ele tem uma obsessão pela vitória que contagia, e empurrou o time para ganhar o que a gente ganhou em 2017 e 2018. Fala do Luan. Por que o Luan foi tão importante para o Grêmio? O melhor jogador da América naquela temporada, e hoje o cara não consegue ser relacionado para uma partida de futebol no Corinthians. E assim, a galera quer que ele vaze, né? Para falar, assim, a gente sabe que ele tem os problemas pessoais e tudo, mas
É impressionante como esse cara desaprender, ele não desaprendeu, mas eu não entendo por que ele não deu certo. Olha, Aqui. eu posso falar do Luan até dezembro de 18, quando eu convivi com ele. E eu, assim, ele foi o melhor da América em 2017, né? Ele foi fundamental na campanha do Grêmio, na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, fez 2 gols lá. E sofreu, teve alguns problemas de lesão. E o Luan, ele tem ele tem um histórico de vida complicado, né? Ele passou muita dificuldade até começar a jogar e categorias de base. Então ele é um perfil mais fechado, ele desconfiado. Demora para eu acho que consegui nesse período ganhar a confiança dele. A gente conversava, assim, eu gosto muito dele. Eu fico triste de ver ele não desempenhando o que ele desempenhou, porque qualidade ele tem de sobra. Então eu não sei o que aconteceu porque quando eu vi, e ele já tinha essa identidade com o Corinthians antes, né? Ele era um torcedor do Corinthians quando pequeno. E eu achei que ia ser um casamento que era necessário. Ele precisava sair do ambiente do Grêmio. Ele já estava ele queria novos ares, então já tinha essa conversa antes. E só que eu não sei o dia a dia, Mas difícil ele já palpitar. era um cara introspectivo, porque quando a gente conversa com alguns amigos que trabalham no Corinthians, falam que o Luan é muito introspectivo, fala que o Luan é muito na dele, que o Luan sofre com problemas físicos. Ele já tinha esses problemas físicos, aquela fascite plantar lá no Grêmio, porque a gente tenta buscar subsídio, porque o cara sai do topo da América e vai para não ser relacionado em nenhum jogo do Corinthians. É uma inversão de valores, é muito desgastante para o atleta também, né? Que não tenta se cobrar e não consegue. Ele teve alguns problemas físicos na época, tanto que vocês não vão lembrar, mas ele não jogou contra o Botafogo nas quartas de final da Libertadores, né? Um jogo chave para a gente naquela campanha. E perder o Luan, né? Representava muito. Mas assim, introspectivo ele sempre foi calado, né? Mas ele era assim, ele estava com uma confiança lá em cima. Sim. E o Renato participou muito disso, né? De dar confiança dele. Ele tinha o número 7 também, que o número 7 é um número místico no Grêmio. Então acho que assim ajudou muito ele ter esse respaldo no Grêmio, que fez com que ele tivesse a confiança de jogar, de ser o melhor, apesar de ser um cara introspectivo, mas o grupo apoiava ele sempre, né, todo mundo sabia da importância dele, então os jogadores mesmo, a gente precisa do Luan bem, então era mais... É difícil eu palpitar alguma coisa que eu não sei o que Ele tá é acontecendo. de Rio Preto ou de Ele é de Rio Preto. Ele é de Rio... Ele jogou na base do América, de Rio Preto. Então, e aí durante esse período aí que ele está no Corinthians, né, teve esse problema da morte do amigo dele lá, que era um irmão dele lá de criança e tudo, e o pessoal disse que isso afetou demais, né? Eu acho que por todo esse passado, essas coisas aí quando acontecem, de repente o cara perde um pouco... Ou dá uma repensada também na vida, né? Mas aí depende, eu não sei se o Corinthians, imagino que sim, né? Dê esse suporte também para o atleta, quando o cara precisa de um suporte psicológico para manter-se bem, né? Para poder desenvolver o seu trabalho. E me parece que o Corinthians não está conseguindo isso com o Luan. Eu sei que isso afetou muito porque ele era vizinho da rádio lá que a gente trabalhava. Agora parece que mudou de casa e tudo. Então, a gente sempre tinha uma referência, assim, o que é que está acontecendo com o Luan. E a gente sabe que só bateu demais. E é muito complicado como tem essa oscilação do futebol. Uma hora você está no topo da América, você joga Mundial de Clubes, você é o cara referência, o mercado te quer. E aí, num decorrer da vida, o Adriano Imperador, aconteceu isso quando ele perde o pai dele, né, que era a principal referência, o Adriano cai num buraco e teve muita oscilação e ele encerrou muito rápido a carreira. Bom, eu quero mudar agora e fazer um pouquinho, uma trajetória um pouco maior para chegar já na questão da MLS. Né? Você já falou como chegou a MLS para você. O que é de diferente do futebol brasileiro, do presidente lidar com o executivo de futebol, como você citou, dos donos do Dallas no trabalho com você?
Qual a liberdade que você tem com esses donos? Como é que eles te dão carta branca para trabalhar? Como é que funciona? Porque aqui no Brasil é de uma forma. E a gente sabe como é que é ego. Presidente sou eu, mando eu. E lá, como funciona isso? Até para a gente fazer uma leitura e até uma comparação com agora como é que é feita a SAF aqui no Brasil. Isso eu tenho comentado bastante porque a questão, assim, primeiro que nos clubes da MLS, política zero. Não são clubes com donos, né? Que os donos geralmente têm outros negócios. Os donos do Dallas são 2 irmãos. Eles são donos de um clube de futebol americano, da NFL, do Kansas City Chiefs. Sim. Eles têm participação também no Chicago Bulls. E eles têm negócios fora do esporte também. Então, uma família muito tradicional que investiu sempre muito no esporte nos Estados Unidos. O pai deles foi um dos responsáveis pela vinda da Copa de 94 para lá. A Copa do Brasil de lá, que chama US Open Cup, é o nome do pai deles, Lamar Hunt US Open Cup. Que legal. Então, eu poder participar disso, estar com eles é muito legal. Um dos donos, ele está praticamente no dia a dia. Gosta de participar de tudo, gosta de ouvir, mas eu tenho muito mais autonomia lá para fazer as coisas e pensar. Aqui no Brasil, eu costumo falar, a questão do imediatismo e resultadista, lógico que o resultado sempre é importante quando você está no esporte, qualquer que seja o esporte, futebol. Só que aqui é difícil entender, né, o corintiano, o palmeirense, o são paulino, o santista, o flamenguista. Só um vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Né? Não dá para ganhar todo mundo. Então, o esporte é isso. Às vezes, por 1/1000 de segundo, você perde uma medalha de ouro. É verdade. Né? Então, o americano tem esse entendimento, uma questão cultural mais de que, assim, vamos competir, disputar e tentar ganhar. Não é essa obsessão e o resultado. Valorizam muito mais o trabalho, o que gera mais estabilidade para quem está trabalhando nos clubes. E então, assim, a questão política, no que eu falei anteriormente, da influência externa nos clubes brasileiros, imprensa, torcida, redes sociais, como isso afeta, né? Eu já vi coisas de presidente ligar para jornalista e falar, põe essa enquete aí para ver que treinador a gente deve de contratar, sabe? Porque por receio vamos trazer esse e a torcida não vai gostar, e sair das convicções, sabe? Então, lá, assim, primeiro que o futebol não é o principal esporte, então já tem uma atenção muito menor, não é nem o segundo nem o terceiro. Tem uma atenção menor de mídia, de torcida. É algo que muitos que vão nos nossos jogos que querem ver um evento ao vivo, gostam de futebol, mas não são necessariamente torcedores do Dallas. Aqui é difícil você não ser um palmeirense e você querer ir no jogo ontem, Palmeiras Atlético Mineiro, né? Você, apesar de ser um jogo ótimo, mas sou São Paulino, quero ir lá ver porque é um jogo. Você não tem essa cultura. Né? Então, a forma como os clubes aqui são conduzidos engessa muito mais as decisões, né? Você tem que passar por etapas. Você tem no Grêmio eu tinha 2 diretores de futebol, tinha um vice-presidente de futebol, tinha depois o presidente de um conselho de administração. No Santos tinha um comitê de gestão. Lá sou eu com os donos. Então, qualquer decisão, óbvio que todas as decisões grandes que a gente vai tomar, compra de jogador, venda de jogador, alguma troca de treinador, eu tenho que discutir com eles. Eu discuto com eles, discuto com o CFO, né, o financeiro do clube, para a gente tomar a melhor decisão. Mas as questões do dia a dia, assim, eu tenho que tocar, senão o negócio fica muito travado. Assim, às vezes tinham coisas no clube, e ainda mais quando o clube está em crise, quando começa a perder, você fica com medo de comprar uma caneta quase, assim, sabe? Porque, será que... E nos Estados Unidos isso é um ambiente mais leve, você consegue pensar mais médio e longo prazo, porque é lógico que é importante o dia a dia, a quarta e domingo, que são os jogos, né, do Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas você conseguir planejar uma formação sólida de jogadores, uma coisa que eu me preocupei, que me foi pedido quando eu cheguei, é a gente cada vez mais solidificar, porque o Dallas é conhecido como a melhor categoria de base dos Estados Unidos. Então a gente vendeu agora um jogador em janeiro por quase $20 milhões,
para a Bundesliga, para o Augsburg da Alemanha. A gente vendeu em 2019 o Chris Richards para o Bayern de Munique. Todo ano a gente faz uma venda importante. A gente vendeu o Brian Reynolds no começo do ano passado para Roma. Então, a gente tem formado jogadores. O mercado americano é muito interessante para os clubes europeus, porque é um mercado que consome muito, tem muito dinheiro. Não é à toa que eles vão fazer a pré-temporada sempre lá. E então, essa que eu estava falando, da gente ter essa formação sólida, a gente criou um time B em 2019, foi campeão no primeiro ano com o nosso time B na liga paralela, porque as ligas elas não têm, nos Estados Unidos não tem rebaixamento e acesso. Então são ligas independentes. Se você, que era como era aqui antes, né, que tem a fase de pontos corridos, depois vai para o mata-mata. Como é NFL, como é NBA, que tem os playoffs, né, que são os chamados playoffs. Então, você não chegar nos playoffs é tido como a temporada foi ruim, foi um fiasco. Então, ano passado a gente não classificou. Meus dois primeiros anos a gente classificou. Em 2020 a gente chegou na semifinal. Em 2021 a gente foi bem mal. Aí foi feita a troca de treinador. A gente fez os ajustes no elenco. E hoje o time está em segundo na liga. Então, isso mostra... Os donos sempre me deram... Nunca me senti, sabe, ameaçado, preocupado, porque eles me dão todo o respaldo. Eu fui com 2 anos de contrato, renovaram por mais 4 depois. Então, eu estou na minha 4ª temporada hoje no Dallas, assim, muito feliz e vendo o crescimento e com o sentimento de como tem coisa para fazer ainda, sabe? Então, eu fico... E no Brasil é isso. No Brasil, você não ganhar no domingo, depois ganhar na quarta, ganhar no domingo, você está toda hora com a corda no pescoço. E aí o clube é tão importante quanto você pensar e planejar algo mais longo prazo. É como você ter uma estratégia em janela de transferência. A gente consegue planejar o que a gente vai fazer nessa janela agora, no verão, no verão europeu, né? A janela de janeiro. A gente consegue ter isso com mais calma, preparar ao longo do ano, porque é muito importante para o clube. Isso reflete para a gente a gestão do elenco, a gente ter um elenco equilibrado entre jogadores mais experientes, mais novos, e ter sempre jogadores no auge, no elenco. Então, tudo isso que aqui é muito difícil de acontecer. André, a liga lá vai até quando? Ela segue que nem o Brasil. Ela começa, a gente não tem os estaduais lá, mas ela começou no final de fevereiro. E ela vai até, por conta da Copa, esse ano vai até... A final é no primeiro fim de semana de novembro. E vocês estabeleceram meta para a temporada ou a meta era só chegar no playoff? Como é que assim, as metas, meu objetivo lá é ganhar a MLS. Eu quero ser campeão, mas assim, primeiro, como a gente foi mal ano passado e teve que refazer, né, o time foi... A gente fez alguns ajustes importantes, inclusive a comissão técnica. Chegaram nos playoffs, hoje a gente está em segundo. Se a gente termina nessa posição, a gente joga os playoffs em casa, é jogo único. Então, a ideia é classificar para os playoffs jogando em casa, que faz uma diferença grande. E, a partir daí, quando começa os playoffs, é mata-mata, e aí é um campeonato à parte. Agora, bem direto, você acha que a Liga vai fazer sucesso, vai dar certo aqui no Brasil? O Brasil vive um momento de mudança, né? Primeiro... o estrangeirismo dos treinadores. Agora a SAF, que os clubes estão se adequando, né? Aqueles que estão ficando sem caminho estão indo para a SAF. E aí vem a Libra. Você acha que pode dar certo com a mentalidade que o brasileiro tem? Eu acredito que sim. Eu acho que tem tudo para dar certo porque é o formato que todo mundo usa, né? No México é um país muito parecido com o Brasil. A Federação Mexicana cuida das seleções mexicanas, na seleção masculina, feminina e as seleções de base. A Federação Portuguesa cuida e tem a Liga MX, tem a Liga NOS em Portugal, tem a Premier League na Inglaterra, tem a Liga Calcio na Itália, que é quem cuida do campeonato. Então, eu acho que é um modelo que já deu certo em muitos lugares. Nos Estados Unidos, a US Soccer, né, que é a Federação Americana, cuida somente das seleções e cuida desse campeonato que eu falei, que é a Copa do Brasil de lá. A US Open Cup é a responsabilidade da federação. E aí participam times de várias ligas. Só que a MLS é uma entidade à parte, que ela cuida do campeonato da MLS.
Aí ela se dedica, e a minha experiência lá, a questão, a MLS ela facilita muito as coisas para os clubes, ela estabelece regras que todos os clubes têm que cumprir, né? Durante a pandemia ela estabelecia os protocolos, que todos, não era cada clube criava o seu protocolo, a Liga criou o protocolo que todos os clubes tinham que seguir. A Liga ela centraliza todos os contratos, então quando eu fecho um jogador, contratação de jogador, eu mando as informações para a Liga, ela elabora os documentos para os jogadores assinarem. Então, tem algumas coisas que fazem. Então, aquilo, quando eu sento com o agente para negociar, a Liga permite até aqui. Eu não posso fazer, não tem como, porque a Liga tem que aprovar tudo. Qualquer contrato do clube, a Liga aprova. Então, eu acho que é um caminho importante para o futebol brasileiro. Mas dos moldes que está sendo alinhavados, é a forma mais certa? É a forma, eu acho que a forma está sendo alinhavada de uma forma com base na Premier League, com base na Liga. As empresas, e o que eu tenho lido, eu não estou participando, mas eu tenho acompanhado pela imprensa o que se fala, não está se criando nada do novo, está pegando de modelos de sucesso para aplicar aqui no Brasil. Tem a discussão do quanto vai ganhar um, quanto vai ganhar o outro, né, de direito de televisão, que é normal. Eu acho isso que os clubes têm que discutir, têm que botar tudo em cima da mesa antes de assinar mas eu acho que pode encurtar a distância, está se criando uma distância muito grande dos mais ricos com o resto. E eu acho que a Liga ela pode, não imediatamente, mas com o tempo diminuir essa distância. E agora, na reta final do nosso podcast A Rodada, vamos com as odds, né, da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já vai projetar e também ajudar você aí na sua aposta. E tem um detalhe importante, odds, como o futebol, tudo pode acontecer, pode ter alteração no meio do caminho aí com algumas informações, lesões e também conforme toda a jogada, toda a aposta feita por vocês lá no Galera Bet. Bom, tem esse jogo de hoje, né? Bola rolando aí, pagando um pouco mais para a vitória do Goiás, 6,70. Amanhã tem jogo, transmissão do Futebol Lance Voz do Esporte, Cuiabá e Corinthians, às 21 horas mais 30 minutos, pagando um pouco mais para a vitória do Cuiabá, 3,23. Na quarta-feira, a maior quantidade de jogos, né? Tem o América contra o Ceará às 19 horas, né? Pagando um pouco mais para a vitória do time do Speed Mendonça, 3,13. Juventude e Atlético Paranaense às 19 horas, bem equilibrado aí, pagando ali uma odd interessante para o empate, né? 2,91, também pagando bem para a vitória do Atlético Paranaense, 2,89. RB Bragantino e Flamengo, jogo interessante. Na Bizão também, no Nabi Abichedi, 20,30, pagando um pouco mais aí para a vitória do RB Bragantino. No mesmo horário tem Atlético Goianiense e Avaí, pagando um pouco mais para o Leão, 4,60. Aí tem o jogo às 21 horas mais 30 minutos com Fluminense e Atlético Mineiro, também bem equilibrado, mas pagando um pouquinho mais para a vitória o do Fluminense, 3,85. E Santos e Internacional na Vila Mais Famosa, 21,30, pagando mais para a vitória do Colorado, 3,30, mas também com um valor interessante para o empate, quase 3 cravado, aí 2,99. Quinta-feira, transmissão do Futebol Lance Voz do Esporte, 7 da noite, Allianz Parque. Pagando bem ali para uma vitória do Botafogo, 7,40. Fortaleza e Goiás às 20 horas da quinta-feira, pagando 6 cravado na vitória do Goiás. E Coritiba e São Paulo às 20 horas, pagando um pouco mais para a vitória do Coxa Branca, para a vitória do Coritiba, 3,40. É o Galera Bet para você, sempre a sua melhor aposta, patrocinadora oficial do nosso podcast A Rodada. André, quero agradecer imensamente, passa muito rápido, tem uma história muito rica, pró-futebol, quando a gente, às vezes o Cartola é visto por uma parte do futebol como aquele cara que atrapalha, que o cara que só vê a cifra, mas é o cara que pensa o futebol, é o cara que às vezes abdica da sua vida pessoal
para pensar numa agremiação, para pensar, às vezes, até ajudar um jogador, às vezes, numa conversa. Às vezes você pode tirar até o jogador de uma crise, numa conversa, e posicionar ele melhor na carreira dele também, dentro do clube. Precisamos mudar também essa postura, e a imprensa também precisa mudar essa postura que passa para o torcedor, né? De quem é o verdadeiro Cartola. E tirar um pouco essa nomenclatura, que eu acho que essa nomenclatura atrapalha Cartola. Tem que ser o cara do executivo de futebol, o diretor de futebol. Ser isso para a gente mudar um pouco dessa visão. Obrigado, viu, André? Obrigado. Eu acho importante mesmo, porque o executivo de futebol é muitas vezes visto como só o cara que contrata, que dispensa, e a função é muito mais ampla do que isso, né? A gente participa de diversas decisões da operação do futebol no dia a dia, logística, de definição de compra de equipamento, e como você falou, muitas vezes sentando com o jogador. Enfim, eu acho que é importante a imprensa ajudar para que o público entenda, né, que a função do executivo é mais ampla. Mas foi um prazer aqui, muito legal conversar com vocês, e vamos ver se outras oportunidades a gente conversa de novo. Olha, se a Libra te chamar, como fez o Lance Voz do Esporte aqui, para você falar sobre a experiência lá da Liga Norte-Americana, você está à disposição? Como é que Claro. Eu quero ajudar o Brasil a cada vez crescer e se organizar melhor, o futebol do Brasil ser mais reconhecido. O talento a gente vai sempre ter aqui. Então, a matéria-prima do futebol a gente tem. Eu acho que falta justamente mais essa organização, quero ver mais treinadores brasileiros fora, mais jogadores brasileiros fora. É importante, a gente tem que ter uma liga mais forte. Eu acho que quanto mais forte a nossa liga, melhor para o nosso futebol. Então, vou sempre estar à disposição para ajudar. Frank, obrigado, irmão. Valeu, mais trouxe as uma. rosas aí? Não. Eu vou fazer um brinde aqui, né? Eu vou fazer um brinde, que a gente sempre faz um brinde aqui quando terminamos aqui as nossas entrevistas, com a galera aqui sempre acompanhando, em nome de Galera Bet, aqui o Futebol Lance Voz do Esporte no podcast A Rodada, sempre depois da rodada, falando dos últimos resultados e também já fazendo o posicionamento para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Grande abraço e até a próxima. Fiquem ligados nas transmissões do Futebol Lance Voz do Esporte nesse meio de semana que tem Campeonato Brasileiro. Grande abraço, galera.